Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso prático de multímetro. Bom, paramos aqui na nossa última aula, falando um pouquinho aqui de resistência, né, ou continuidade, tá? Nós temos aqui a simbologia de um resistor, né? E nós vamos ter muito, mas muito mesmo no nosso curso, na parte prática, né, passando aqui a teoria dos slides, a utilização da escala de resistência, né, ou semicondutores. Então vamos lá para a leitura. Muitos multímetros incorporam também o teste de continuidade ou baixas resistências, que se utiliza de aviso sonoro. Então a gente vai ver aqui que quando você encosta uma ponta na outra vai dar aí um bip agudo. Esses testes são particularmente úteis quando estamos testando a continuidade de cabos elétricos. Eu vou testar, por exemplo, se um cabo está partido, por exemplo. O procedimento usado é inteiramente similar, né, usado para medir qualquer outro tipo de resistência, né? Então você vai testar aqui com resistência interruptores elétricos, né, lâmpadas, nós vamos testar lâmpadas, nós vamos testar cabo de força, né, vamos testar fusível, né, fusível de fonte. Então você vai perceber que é uma das escalas que a gente mais utiliza no dia a dia aí como técnico, né, de informática ou de eletrônica, né? Então eu dei ênfase à resistência aí porque a gente vai usar bastante, tá, essa escala e você com certeza vai gostar muito dela lá na frente. Vamos continuar. Símbolos internacionais, nós não temos muito aqui normas brasileiras com relação a multímetro, com relação à simbologia, tá? Mas eu trouxe aqui essa figura, né, que é uma simbologia internacional, que para a gente é muito importante. Então, sempre que eu tenho esse símbolo aqui, né, nós temos uma corrente AC, que é uma corrente alternada, né, no caso do Brasil aqui é 110 ou 220 volts, né, dependendo do seu estado, tá? Nós temos aqui o símbolo da bateria, quando o multímetro mostra isso para você é porque a bateria está já acabando, hora de trocar, tá? Nós temos aqui a simbologia, né, o símbolo da corrente CC ou DC, que é a corrente direta, ou se for o CC, a corrente contínua, tá? Então, decora bem isso aqui, você vai usar muito, tá? A corrente alternada, tá? E a corrente contínua. Nós temos aqui o símbolozinho de teste de continuidade, certo? Nós temos o símbolozinho de aterramento, você vai ver isso no próprio multímetro. O símbolozinho de diodo, que geralmente está junto aqui com a continuidade. Tá? O símbolo de isolação dupla, isso aqui só vem em equipamentos mais caros, né? E o símbolozinho de advertência, né, que você aqui deve seguir o manual de instruções, tá? Por questão de segurança, tá? Então, alguns desses símbolos aqui é muito comum você encontrar nos multímetros: bateria, teste de continuidade, diodo, aterramento, corrente contínua, corrente alternada. Você vai ver muito isso e vai aprender bastante na prática. Não esqueça que corrente alternada é a corrente que sai da sua tomada, certo? Corrente contínua é a corrente que sai de pilhas e baterias, né? Ou também de fonte. A fonte, né, é o componente, digamos assim, que converte a corrente alternada em corrente direta ou contínua, tá? Então, quem converte corrente alternada em corrente direta? Fonte, tá? Qualquer ela. Celular, do notebook, do computador, tá? Qualquer fonte tem o papel de, além de fazer um filtro, né, de segurança, fusível, ela tem a função de converter a corrente alternada para a corrente contínua. Ok? Continuando, também é importante, né, uma coisa muito importante ao usar o multímetro digital é saber selecionar a escala correta, né, para fazer a medição, certo? Então, aqui nós temos várias escalas que podem vir diferentes, né? Então, aqui tensão contínua. Então, você vê aqui, ó, VCC, tá? Corrente contínua. Se tivesse um D aqui, não teria problema, certo? Porque seria corrente direta, mesma coisa, certo? O V é de volts, né? Tensão em volts, e o CC corrente contínua. Veja que aqui tem DCV, mesma coisa, aqui é volts, aqui é corrente e aqui é direta, certo? Pode vir assim também, ó, VDC. Então aqui é volts
direta, corrente. Ou V com duas linhas, né, pontilhadas, né, uma sobre a outra, né, como você já viu na figura aqui. Tá? Pode vir todas aquelas siglas no multímetro ou simplesmente esse símbolo. Certo? Tensão alternada, pode vir aqui, ó, VCA, né, então aqui é tensão, medida em volts, de corrente alternada. Pode vir dessa forma aqui, ó, ACV, sim, que é volts, aqui é a corrente, aqui é alternada, tá? Então, isso é o que vem nos multímetros, né? Pode vir de qualquer forma, VCA, ACV, VAC, né? Então, aqui eu tenho volts, alternada, corrente. Então, eu tenho corrente, alternada, medida em volts, tá? Ou V, juntamente com o símbolozinho do tio aqui, tá? Sobre ele. Você viu isso aqui também, né? Pode ter apenas o símbolo. Você vai ver isso muito nos multímetros, tá? Então, cabe salientar que no caso das medidas de corrente e tensão, devemos sempre tomar cuidado em selecionarmos uma escala correta para efetuarmos a medida. Caso a ordem de grandeza do valor a ser medido seja completamente desconhecida, devemos iniciar a medida pela escala mais alta. Então, essa dica aqui, ó, eu já falei aqui no início do curso. Tá? Sempre que eu não sei qual é a tensão que eu vou medir, eu começo pela escala mais alta, ok? Depois eu vou baixando. Então aqui, a simbologia, né, da tensão contínua, ou pode ser também aqui nos pontinhos, né, embaixo. Tá? E aqui a simbologia da corrente alternada. Tá bom? Você vai ver muito isso no multímetro e você não pode errar. Certo? Então, nós temos corrente de dois tipos, corrente contínua e corrente alternada. Então, quando você vê aqui, ó, ACA, né, você vai ter aí a corrente alternada, ou simplesmente a letra A, né, juntamente com esse símbolo. Ok? Por que esse símbolo? Porque essa corrente aqui, diferentemente dessa, é a corrente alternada. E a resistência, você vai ter o símbolozinho aqui do ômega, certo? Também chamado aí de ferradura, né? Resistência ela é medida em ohms. Então, no multímetro você vai ver muito aqui, né, esse símbolozinho. Eu vou passar essas fotos lá na frente, né? Aqui não dá para ver legal ainda, mas lá na frente você vai ver isso com bem mais clareza. Já vamos chegar nesse ponto agora. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, se você olhar, não está muito claro, mas você já consegue ver aqui o símbolozinho, né, da resistência. Já consegue ver aqui o símbolozinho, né, do diodo, né? Já consegue ver aqui, ó, o símbolozinho da tensão contínua. Já consegue ver aqui, ó, da tensão alternada, né, corrente ou tensão alternada. Já consegue ver aqui, ó, a corrente contínua, certo? Ok? Então, esse slide aqui você vai perder um tempinho, né, para poder você dar uma lida legal, mas não tem segredo. Aqui nós temos nossa ponta, né, do seletor. Aqui a função off, importantíssimo deixar sempre desligado quando não estiver usando, para a sua bateria não acabar. Tá? Aqui nós temos a tensão alternada, medida em volts, né, o ACV. Poderia tanto ter ACV como ter o símbolo, tem só o símbolo, certo? Então eu tenho que lembrar o que é ACV e o que é o símbolo, certo? Aqui, escala medida de corrente, né, que é em ampere, não existe amperagem, né, nós já comentamos sobre, né? Aqui nós temos a escala para medição de transitores, né, o HFE, certo? HFE, aqui eu vou medir escala de transistor, né, ou transitores. Aqui eu vou ter os meus burners, né, que eu vou ligar o meu multímetro, né, mais na frente vai ter um vídeo te ensinando como ligar, porque aqui vem 3, né, e vai vir apenas 2 pontas de prova, tá? Então mais na frente você vai aprender como ligar aqui o cabo de forma correta, certo? De antemão, quando tiver o COM aqui, ó, esse COM é de comum e já vai ter o símbolozinho do terra. Então sempre que tiver esse símbolozinho aqui, esse aqui é o fio preto, certo? Se você vier aqui, ó, você vai ver o símbolozinho de aterramento, ok? E você vai conseguir ver legal aqui o símbolo e o COM. Então, é o fio comum, que é o terra.
depois você vai ver que geralmente a gente usa o conector do meio, né? Mas isso vai variar de multímetro para multímetro, portanto isso não é uma regra, certo? Aqui nós temos a escala de teste de diodo e continuidade. Aqui eu vou ter a escala para medir capacitores do tipo NPN ou PNP, que você vai aprender lá na frente como fazer esse teste, tá? Dá uma limpeza aqui, né, porque está muito sujo. Aqui eu vou ter a escala de resistência, né, medida em ohms. Toda essa escala aqui, ó, é tudo para resistência elétrica. E aqui nós temos a escala DCV, ou simplesmente V em uma linha pontilhada, certo? Sobre a outra. Então aqui eu vou medir, por exemplo, pilhas, baterias, tá? Aqui eu vou medir tensão de tomadas, né? E aqui eu vou medir já um equipamento ligado já, tá? Para ver quanto de corrente está consumindo, tá? E aqui, é claro, eu vou trabalhar a parte de resistência. Posso checar aqui a resistência de qualquer componente, ok? Continuando, isso aqui é uma boa escolha, né? É um multímetro que eu tenho aqui, né? Vou gravar vídeo aula com ele também com vocês, que ele é um multímetro da Lepro, tá? Ele tem uma função a mais aqui, que é testar cabo de rede. Você percebe ver aqui, ó, aqui você testa de um lado, a outra ponta aqui, ele vai acender bonitinho. Você vai colocar a escala aqui na função alto, tá? E ele vai testar o cabo de rede. Você vai ver isso na nossa aula prática, ok? Então, esse multímetro aqui eu super recomendo. Você vai encontrar ele no Mercado Livre a partir de R$50 e vale muito a pena, tá? É um bom multímetro. Bom, esse aqui é outro da Lepro, que é muito bom também, tá? Que ele vai testar não só o cabo de rede, o cabo de Ethernet, mas também já testa aí cabos USB, né? USB, mini USB de impressora. Então esse aqui eu não tenho ele ainda, eu não achei ele para comprar aqui, somente no Mercado Livre, mas está um pouco caro ainda, um pouco mais de R$100, certo? Mas também vale muito a pena, tá? Observe que ele testa aqui, ó, RJ45, RJ12 e RJ11. Então ele faz vários testes, ele vai vir com alguns adaptadores para você também testar cabo de telefone, além do cabo de internet. Sem falar que esse multímetro aqui, né, ele já vai medir uma corrente de até 20 A. Geralmente esses multímetros trabalham com a corrente de até 10 A. Esse aqui já trabalha com a corrente o dobro, né, maior. Então vale muito a pena, ok? Bom, só para a gente finalizar essa aula, mais uma vez a gente vai ver muito essa questão de símbolo, tá? Porque pode vir letras ou símbolo, tá? E mais um modelo aqui, ó, a nossa tensão alternada, né? A nossa corrente alternada, nosso símbolozinho de diodo e continuidade, muitas vezes está junto, né? Como eu falei anteriormente, fica junto. A resistência, tem várias escalas, e a nossa tensão contínua, certo? Se bem que aqui, ó, se você olhar o símbolo aqui, está errado, né? Por quê? Porque o símbolozinho é pontinho, tá? E linhas em cima. E aqui ele está alternado, certo? Então, essa corrente aqui, ela é contínua. Esse símbolo aqui, ó, corrige aí, tá? Não está correto. Já coloquei aqui para observar. Então, aqui eu tenho uma tensão contínua, aqui eu tenho uma tensão alternada. Ambas medidas em volts. E aqui eu tenho corrente alternada medida em ampere. Ok? Então, vamos lá. Na próxima aula, a gente vai continuar, tá? Para não ficar muito conteúdo para uma aula só, com essa teoria. E logo após as teorias, a gente vai iniciar os testes práticos. Não fique chateado, porque essa teoria ela é fundamental para que quando você pegar o multímetro na prática, você não tenha dificuldade. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.